Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila. Eu sou o Kevin Nicolas e a corrida de hoje vai ser difícil de falar. Vamos falar do GP da Alemanha de 2010. Sim, essa mesma corrida que você está pensando. Vamos falar o que aconteceu nesse final de semana, como foi dada essa ordem de equipe e quais foram as consequências dessa ordem de equipe. Então, né, sem mais enrolações, que o volta a volta de hoje está interessante, bora para o vídeo. Antes de falar dessa desgraça de corrida, vamos relembrar um pouquinho a temporada de 2010. Se quiserem dar uma aprofundada nesse ano, é só assistir o nosso documentário 2010, Uma Nova Era, que está aparecendo aqui no card. 2010 foi um dos anos mais equilibrados da Fórmula 1 nesse século, com 4 pilotos indo até a última corrida pelo campeonato. Tivemos 6 líderes diferentes no ano, que foram Alonso, Massa, Button, Hamilton, Webber e Sebastian Vettel. Isso fora figuras como Kubica e Rosberg, que incomodavam uma barbaridade. E também foi o ano que o reabastecimento foi banido e que começou o novo sistema de pontos que utilizamos até os dias de hoje, com exceção ali do ponto da volta mais rápida que foi incorporado recentemente. Mas enfim, após uma boa primeira metade de temporada, muito equilibrada, com 5 líderes diferentes e 5 vencedores diferentes, além de grandes corridas, é claro, a Fórmula 1 chegava para sua 11ª etapa, que era o GP da Alemanha, voltando para Hockenheim, quando ainda existia aquele revezamento entre Hockenheim e Nürburgring, onde a liderança era de Lewis Hamilton, com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, seu companheiro Jenson Button, ambos seguidos pelas duas Red Bulls. Então era a McLaren na ponta e a Red Bull logo atrás. E a Ferrari vivia o seu pior momento na temporada. Alonso, que era o 5º colocado, estava mais próximo do Rosberg do que de Vettel. E o Massa era o 8º colocado, atrás de Rosberg e Kubica. Fora que nos últimos 3 GPs, a Ferrari acumulou um total de 19 pontos apenas, incluindo uma corrida 100 pontos em Silverstone. E ainda tiveram umas leves tretas entre Massa e Alonso em 2010. Como o Alonso ultrapassando o Massa na entrada dos boxes na China para ser beneficiado em uma parada dupla, e também o toque entre Alonso e Massa no GP da Inglaterra, que prejudicou a corrida de Massa. E um prelúdio do Fernandes Faster Than You no GP da Austrália, onde essa mesma ordem foi dada para o Massa na Austrália, que não deixou o Alonso passar, terminou no pódio e deixou o espanhol furioso. Então, com todo esse contexto, o fim de semana começava, que já começou com o líder do campeonato, Lewis Hamilton, batendo forte no TL1 realizado com chuva, que não afetou em nada. E chegamos no quali, onde a Ferrari estava muito mal no campeonato, mas apareceu muito forte em Hockenheim. Mas antes, no Q1, tivemos uma panca muito forte de Vitor Antonio Liuzzi, que me lembrou uma certa batida de um certo alemão em 2008 na mesma pista. E nisso tivemos o Luiz Roberto ofendendo gratuitamente o de Graça. Do de Graça, parece. É um virgem. Que é isso, meu filho? Calma. Óbvio que ele estava se referindo à equipe, que se chamava Virgin, mas não deixa de ser engraçado. A pole ficou com Sebastian Vettel com uma vantagem de apenas 2 milésimos para Fernando Alonso. Isso mesmo que você ouviu, 2 milésimos, é quase nada. Seguido de Massa e Webber, ou seja, a Ferrari estava forte e quase pegou a pole. Completando o top 10 no grid, nós tínhamos Button, Hamilton, Kubica, Rubinho, Rosberg e Hülkenberg. Aí chegamos no domingo de corrida, onde a desgraça ia acontecer, onde fazia exatamente um ano do acidente do Massa na Hungria. Bicho. Vamos lá, né? As 5 luzes vermelhas se apagaram e começava o GP da Alemanha em Hockenheim. As Ferraris largaram que nem o jato e Felipe Massa, usando a área de escape, tomou a liderança. Era Massa liderando com Alonso em segundo em uma largada espetacular. Inclusive, obrigado, Vettel, por espremer o Alonso e deixar o caminho livre pro Massa. Se bem que, sabendo o que aconteceria depois, eu acho que era melhor não ter exprimido. Hamilton recuperou a P4 de Webber e mais atrás aconteceram alguns incidentes, como uma Toro Rosso montando em outra Toro Rosso. E assim nasceu o GP2. Também tivemos o Trulli ficando lento, indo para os boxes, voltando e ficando lento de novo. E daqui pra frente, eu vou ser sincero, a corrida foi muito ruim. Muito ruim, mas muito ruim, cara, não acontecia nada. Nossa, ruim! Então daqui vamos direto para a volta 12, onde os líderes começaram a parar. Primeiro foi Vettel, depois Alonso e por fim Massa. Essas inclusive seriam as únicas paradas deles, pois o pneu duro em 2010 durava uma barbaridade. Button passou a ser o líder por 8 voltas, mas depois parou e Massa voltava a ser líder. Mas agora com o Alonso colado no brasileiro. Tão colado que chegou a fazer uma manobra de ultrapassagem na volta 21, aproveitando o fato de que o Massa foi atrapalhado por retardatário
secundários onde o Alonso atacou no hairpin, mas por dentro o Massa segurou e se manteve na ponta. E ali o Alonso começou a ficar pistola e ficou buzinando no ouvido da equipe. Primeiro ele meteu um rapaziada, isso aqui é ridículo, né, induzindo a Ferrari a deixar ele passar, né, fazendo a famosa pressão. Mas antes, olha o chute aí. Então chegamos na volta 48, sim, volta 48, teve uma briguinha ou outra ali na corrida, mas aconteceu quase nada. Onde veio o famoso, ok, então, Fernando é mais rápido que você. Você confirma que entendeu essa mensagem? Okay, so, Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? Na hora, o Boot na transmissão sacou o que viria pela frente. Na minha opinião, sem querer jogar linha na fogueira, tem alguma coisa por trás dessa mensagem, dizendo que o Fernando, por ser mais rápido, tem a preferência de assumir a ponta. E na volta seguinte aconteceu o que aconteceu. E agora o Felipe tá abrindo. Ou algum problema, o Alonso se passou, Felipe. O Alonso assumiu a ponta. Massa tirou o pé propositalmente para deixar o Alonso passar de forma bem escancarada, inclusive nos gráficos de TV. E assim o Alonso era o líder em Hockenheim de forma muito controversa. E para piorar, havia o fator, as ordens de equipe eram proibidas em 2010. Aí você fala, pô Kevin, mas tivemos o GP do Brasil de 2007 e o GP da China de 2008 com ordens de equipe. Sim, tivemos, mas nessas era em reta final de campeonato e também a Ferrari conseguiu maquiar muito bem para parecer uma ultrapassagem de boxe ou uma ultrapassagem de pista. Mas nessa foi algo simplesmente escancarado. E o Hobbs Medley, engenheiro do Felipe, logo depois dessa ordem falou, ok, agora fica atrás dele. Foi mal. Okay, mate, good lad. Just stick with him now. Sorry. Olha aí o de Graça rodando. É um virgem. Olha aí o De La Rosa tocando. E sem mais nada acontecendo até o fim de prova, que meu Deus, que corrida ruim, cara. Que corrida ruim. Fernando Alonso venceu o GP da Alemanha de 2010. Uhul! Alegria, felicidade. Com o Felipe Massa em segundo completando a dobradinha da Ferrari que pouco importava. E Vettel fechava o pódio. Depois disso veio uma parte até que bem sem vergonha que foram os rádios após a bandeirada. Primeiro do Alonso, que é de uma cara de pau inacreditável. No, it was okay. It was okay. So I ran through the classification for you. So it's. O Alonso meteu que o Massa perdeu, errou uma marcha ou algo do tipo. E é uma desculpa tão esfarrapada que o próprio engenheiro dele, o André Stella, até desconversou. E o do Massa chega a ser nojento, cara. Sério mesmo. Good lad, mate. Good lad. Felipe Massa is back. Eh? Back in business. Good boy. Great result. And very, very, very magnanimous. You won't have any idea what that word means, so I'll explain it to you later. Que pra quem não sabe o que é magnânimo, tá aqui a explicação do dicionário. Que, a despeito de todos os riscos e perigos, age ou pensa desinteressadamente com vistas a servir alguém ou a encarnar o ideal. Generoso, longânime. Ou seja, o famoso bonzinho. No pódio, todo mundo com cara de pouquíssimos amigos. Nas entrevistas pós-corrida, era cada um dando uma versão diferente. Uma hora era o câmbio do Massa, outra hora era o Massa que tomou a decisão. Falaram que não houve ordem, depois falaram que houve ordem. Enfim, era uma contradição atrás da outra. Mas a realidade é que todos sabiam que tinha sido uma bela ordem de equipe. Entre os mais revoltados estavam Christian Horner, chefão da Red Bull, que adora uma treta, e Eddie Jordan, que era comentarista, mas como chefão de equipe da Jordan, chegou a dar ordem de equipe. Então começaram as análises de como punir a Ferrari. A ordem foi dada por meio de código, que na teoria driblaria o artigo 39.1 do regulamento da Fórmula 1 em 2010, que previa justamente a proibição das ordens de equipe. Mas no fim a FIA puniu do mesmo jeito, só que de forma bem leve. Apenas foi dada uma multa de 100 mil euros para a Ferrari, que para eles é troco de pão. A FIA até tentou dar uma punição maior, contrataram até um repórter chamado Lars Osterlind para poder investigar a parada, que enviou um documento de 160 páginas para o Conselho Mundial
mundial da própria FIA, onde ele pedia 5 segundos de punição para o Alonso, que viria a ser algo comum na Fórmula 1 a partir de 2014, e a perda de pontos da Ferrari dessa corrida no Mundial de Construtores. Digamos que seria uma punição até mais justa, afinal as ordens de equipe eram proibidas, mas no fim decidiram manter apenas a multa, pois não conseguiram provar totalmente que foi uma ordem de equipe, afinal foi feita por código, que apesar de estar à mostra para tolos, infelizmente havia aquela pequena possibilidade, vocês estão ligados nessa parada? Daquilo ser interpretado como pô, a gente apenas estava falando que o Alonso estava mais rápido, era só uma informação. E se punissem fortemente a Ferrari seria contraditório, pois aconteceram casos parecidos antes e passaram batidos, como por exemplo o GP da Chile de 2008 que eu falei anteriormente. E assim tudo acabou em pizza, e olha, uma pizza bastante saborosa. Isso porque a FIA decidiu acabar de vez com o banimento das ordens de equipe, ou seja, de 2011 até os dias atuais as ordens estão liberadas na Fórmula 1. A medida que tinha sido feita lá do GP da Áustria de 2002 não existe mais desde 2011. Aí vem uma questão, não vamos ser hipócritas. Se fosse o Massa no lugar do Alonso, o Alonso no lugar do Massa, o Massa fosse o 5º do campeonato, o Alonso fosse o 8º, será que seria tão revoltante assim? Aí eu perdi no argumento. Pelo menos para mim, critérios iguais continuaria sendo errado, afinal estava proibido no regulamento. E hoje, né, passaria batido, obviamente, e apesar de eu, agora tô falando minha opinião, só achar aceitável ordens de equipe numa reta final aí de campeonato. E para finalizar o tópico GP da Alemanha em si, Vettel sendo alívio cômico. Can I go? Or Go, Sebastian. Depois dessa corrida, tanto a Ferrari quanto o Alonso embalaram no campeonato, onde o Alonso venceu na Itália, em Singapura, na Coreia e tomou a liderança justamente no GP da Coreia do Sul. E estava então com a taça na mão. Mas a Ferrari fez uma bobagem daquelas em Abu Dhabi com uma estratégia terrível que eu já contei aqui no canal. Clique no card, que terminou com Sebastian Vettel campeão em uma grande temporada com um desfecho bastante provável, onde aqui no Brasil todas as pessoas, com exceção de ferraristas e torcedores do Alonso, comemoraram o título de Sebastian Vettel. Inclusive a quantidade de lição de moral que o Galvão deu na Ferrari após o Vettel ser campeão não tá escrito. É uma comemoração justa, repito, de uma equipe que ganhou na pista e no esporte, que o dono do dinheiro da companhia disse, não quero jogo de equipe, ou seja, não fazer o jogo de equipe proporciona o título a quem foi melhor na pista. Uma lição de desportividade que tem que ser registrada e marcada, Reginaldo. E o Massa, infelizmente, não venceria até o final de sua carreira em 2017, com sua última vitória sendo o GP do Brasil de 2008. E o Alonso e a Ferrari até hoje não foram campeões novamente. E esse foi o polêmico GP da Alemanha de 2010. Então é isso, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo com a rapaziada, olha que maravilha. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeiroff1, e também de entrar no nosso vídeo do Discord, os links estão aonde? Na descrição. E mandem sugestões aqui nos comentários, né? Podem mandar à vontade aqui, eu tô sempre vendo, então tamo junto. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, e falou!